Jesus. Dá 3 sinais de empreendedorismo nele, assim, claros, nítidos. Número 1, nunca trabalhou para ninguém. Boa, né? Ele não trabalhou para ninguém, ele herdou a carpintaria do pai, do pai postiço, José, porque tecnicamente, teologicamente, ele é filho de Deus. Deus, através do Espírito Santo, engravida Maria, e Maria tem Jesus. José o assume, porque através de uma revelação de anjo, ele entende que aquilo é de Deus. José era carpinteiro, passa a função para Jesus. Então Jesus, enquanto não chegou o tempo de cumprir o seu destino, ele trabalhava como qualquer um outro. Isso aqui ensina muito pra gente, que nem sempre a gente vai começar trabalhando com o que nasceu para fazer. Jesus não nasceu para ser carpinteiro, ainda assim o foi. Então às vezes você está num tempo que está trabalhando com aquilo que só paga as tuas contas, para um dia te dar tempo, tranquilidade de descobrir o que realmente você nasceu para fazer. Certo. Então, Jesus foi carpinteiro por um tempo e quando começa o seu próprio projeto, aos 30 anos de idade, ele começa um projeto de revolução mundial que está dando certo até hoje, 2000 anos depois, que é o amor ao próximo, a salvação eterna, o perdão de pecados, que nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma outra pessoa ofereceu perdão de pecados, somente Jesus Cristo. Perdão de pecados é tudo que você fez de errado, que você sabe que é errado. Daqui para trás, ele te perdoa se você se arrepender diante dele. Só Jesus te ofereceu isso. Eu sigo Jesus não porque eu sou nascido nessa consciência cristã e religiosa, mas porque eu tenho pecado suficiente para reconhecer que eu mereço o inferno se não fosse o perdão dos meus pecados. Então eu sigo Jesus por causa disso, pela consciência que eu tenho das coisas que eu já fiz. Não criminais, graças a Deus, mas erradas o suficiente para ser condenado. Então, uma pessoa que entende o que Jesus fez nos seus 33 anos que ele passou na Terra, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um certo nível de sabedoria, porque ele não só espiritualizou, ele espiritualizou nos 3 últimos anos da vida dele. Os 30 primeiros anos ele só empreendeu. Ele escolheu quem ia andar com ele, ficou de olho em quem ele ia convocar para ser da equipe dele, fortaleceu-se através do seu negócio, que era a carpintaria, e aprendeu. A Bíblia registra aos 12 anos de idade, ele visitando Jerusalém, que era uma cidade que naquela época ficava a 11, 12 dias de distância da cidade que ele morava, Nazaré, e ele ia ao templo, grande templo dos judeus, contestar, perguntar aos doutores da lei perguntas bíblicas. Então ele se preparou, inclusive naturalmente, para viver o que ele viveu aos 30, dos 30 aos 33. Então Jesus, para mim, é o maior exemplo de empreendedorismo, porque 2000 anos depois que ele deixou essa terra, para quem é cristão acredita que ele morreu e ressuscitou, então ele está no céu hoje, vivo e governando sobre a gente, debaixo das nossas decisões. Ele deu o livre-arbítrio, porque muita gente contesta assim, muita gente me escreve na internet: Tiago, se Jesus está no céu, por que as crianças estão sofrendo na África? Porque os governadores da África, os presidentes, estão roubando ouro e diamante. É porque os homens tomaram decisões que prejudicaram outros seres humanos. Não porque Jesus está no céu. É por causa do nosso livre-arbítrio. Então, se eu quiser te fazer um mal hoje, eu vou botar a culpa em Jesus? Se eu quiser mentir para você hoje, se eu quiser te trair hoje, a culpa é de Jesus? Não. Ou seja, ele deu livre-arbítrio ao homem. Aliás, tem um versículo bíblico que eu gosto muito que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens governarem. Está na Bíblia. Então ele deu a terra para a gente governar. Porque a gente está governando mal, a culpa é dele? Então eu não consigo entender isso. Quem entende um pouco da Bíblia, entende que a responsabilidade de governar essa terra é nossa. Então eu tenho procurado, por onde eu passo, através dos meus livros, através de tudo que eu faço, ensinar as pessoas a serem melhores, através dos princípios milenares, que nada mais são do que os princípios bíblicos.